Você já tentou aprender uma nova língua e sentiu que ela foi feita para te confundir? Regras que mudam, palavras que não fazem sentido, exceções atrás de exceções. E se eu te dissesse que alguém já tentou resolver isso, criando uma língua do zero, uma língua planejada, simples, lógica, sem irregularidades, sem confusão, uma língua que não pertence a nenhum país, mas foi feita para o mundo inteiro? O nome dela é Esperanto, e por um momento parecia que ela podia funcionar. No final do século XIX, um homem chamado Ludwig Lazarus Zamenhof cresceu em uma cidade dividida, pessoas diferentes, culturas diferentes, línguas diferentes, e quase nenhuma comunicação. E onde não existe comunicação, nasce o conflito. Então ele pensou, e se existisse uma língua neutra, que todos pudessem entender? Não uma língua que surgisse com o tempo, mas uma língua criada com intenção, cada regra pensada, cada palavra construída, uma língua que qualquer pessoa em qualquer lugar do mundo pudesse aprender. Como isso funciona na prática? E aqui as coisas ficam mais interessantes, porque o Esperanto não funciona como as outras línguas. Vou seguir com alguns exemplos. Domo significa casa. Quer dizer casas? Só adicionar um J. Domoj. Não muda, não tem exceção. É sempre assim. Bela significa bonita. Então, Bela Domo, casa bonita. Plural, Belage Domoj. Só colocar um J, tudo se encaixa, tudo segue o mesmo padrão. Agora olha isso, você pode criar palavras só entendendo a lógica. Bona significa bom. Se você adicionar mal, malbona, ruim. Você não precisa decorar outra palavra. Você entende e pronto. E mesmo ela sendo uma língua criada, ela não soa completamente estranha, porque mistura vários elementos de várias línguas. Outros exemplos são amico, amigo, tempo, tempo, akvo, água. É diferente, mas ao mesmo tempo é familiar. E se você ficou interessado em aprender Esperanto, eu descobri que existe uma Liga Brasileira de Esperanto, fundada em 1907. Parece que eles promovem congressos e cursos. Também existe o programa Mia Amico, uma plataforma online para iniciantes e interessados. Mas voltando ao assunto, e por um tempo parecia que a ideia ia funcionar. Pessoas começaram a aprender, comunidades surgiram, o Esperanto se espalhou. Uma língua que não tem nenhum país, mas só com pessoas. Mas então, algo ficou claro, o mundo não funciona só com lógica. O Esperanto era simples, mas o mundo não é. E por que não deu certo? Porque linguagem não é só comunicação, é identidade, é cultura, é pertencimento. Línguas carregam história, e isso não se constrói do zero. Talvez a ideia fosse perfeita, criar uma língua simples, lógica, fácil de aprender, mas o problema nunca foi a língua, porque as línguas que falamos hoje não foram planejadas, elas foram construídas ao longo de milhares de anos. Cada palavra, cada expressão, cada sotaque carrega uma história. São marcas de povos antigos, de migrações, de guerras, de encontro entre culturas. Línguas mudam com o tempo, se misturam, evoluem. E nesse processo elas deixam de ser apenas um meio de comunicação, elas se tornam parte de quem nós somos. Porque falar uma língua não é só falar, é pertencer, é reconhecer suas origens, sua cultura, sua história. É por isso que os idiomas não são apenas ferramentas, eles são símbolos de identidade, de uma comunidade e de um povo. E talvez seja por isso que o Esperanto, por mais perfeito que pareça, nunca consiga substituir algo que foi construído por gerações. Mesmo assim, o Esperanto nunca desapareceu. Ele ainda existe, ainda é falado, ainda é aprendido, como uma ideia que tentou unir o mundo, simplificando algo que talvez nunca tenha sido simples. O Esperanto nunca desapareceu, ele ainda existe, ainda é falado, ainda conecta pessoas. E isso não acontece só em lugares distantes, acontece aqui também. No Brasil, por exemplo, existem comunidades ativas de Esperanto há décadas, pessoas que se reúnem, estudam, conversam, não porque precisam, mas porque acreditam na ideia. Como eu citei antes, uma das principais organizações é a Liga Brasileira de Esperanto, que há anos promove o ensino da língua, organiza eventos e também mantém viva a proposta de comunicação global. E é fato que o Esperanto criou comunidades ao redor do mundo inteiro, pessoas que talvez nunca se encontrariam, mas conseguem conversar porque escolheram aprender a mesma língua, e isso é incrível. Existem encontros internacionais, grupos online, fóruns, onde o Esperanto ainda é usado no dia a dia. A ideia de Zamenhof nunca deu errado. Parando para pensar, o Esperanto realmente reúne as pessoas. E aprender Esperanto hoje é mais fácil do que nunca. Existem cursos gratuitos, aplicativos, comunidades abertas.
Gente ensinando, gente aprendendo, mantendo viva uma ideia que começou lá atrás. E talvez isso seja o mais curioso de tudo, porque o Esperanto nunca se tornou a língua do mundo, mas também nunca deixou de existir. Ele continua ali, sendo falado, sendo passado adiante, não como uma obrigação, mas como uma escolha. Uma escolha de se conectar com alguém, sem barreiras, sem fronteiras, pelo menos em teoria. Talvez a ideia nunca tenha sido dominar o mundo, mas provar que, mesmo sendo diferentes, ainda podemos nos entender. E no fim, talvez entender o outro nunca tenha sido só sobre palavras. Não esqueça de deixar um like e comentar o que você acha da língua que tentou reunir o mundo. Aqui é o Vita do Babel Moderna. Um abraço e nos vemos em breve.